Então, bom dia. Hoje, dia 25 de outubro, estamos dando continuidade à leitura do livro da Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, do Daniel Burkhardt. E antes de fazermos a leitura, que hoje vai ser feita pela Nina, a Márcia vai nos trazer um verso, né, Márcia? Compartilha de toda a dor do mundo, mas não diriges tuas forças para onde és impotente, e sim para o próximo, a quem podes ajudar, a quem podes amar e alegrar. Hermann Hesse. Obrigado. O Hermann Hesse está na ordem do dia, né? Na formação, nós usamos o verso dele, agora está. E vamos ter a apresentação, né, da biografia dele, pela Então. Aline, né? Muito bem. Então, estamos na página 129, vai ser o início aqui do parágrafo, o segundo parágrafo aqui, além disso, né? Então, Nina, se você puder. Uhum. E o, do anexo 6, Metamorfoses da Sim, Vida Anímica, sim, uma contribuição. Além disso, diferenciamos um terceiro membro da entidade humana, o portador da vontade e sofrimento, de alegria e dor, de impulsos, desejos e paixões, de tudo o que já qualificamos basicamente como anímico. Mas esse terceiro membro é precisamente o portador e não o próprio anímico. O ser humano possui em comum com todos os seres que têm uma certa forma de consciência, como os animais. Denominamos corpo astral ou corpo da consciência esse terceiro membro da entidade humana. E com isso, chegamos ao fim do que denominamos de corporalidade do ser humano. Essa corporalidade do homem tem três membros: corpo físico, corpo etérico ou vital, e corpo astral, o corpo da consciência. Dentro desses três membros, reconhecemos o que faz do ser humano o coroamento da criação, aquilo que ele não tem em comum com qualquer outra coisa. Observamos muitas vezes que nossa linguagem tem uma única palavra que nos guia exatamente e essa interioridade do eu do ser humano, por meio da qual ele é o coroamento da criação. Essas flores, o relógio, o púlpito, a cadeira, a chama, todo mundo os denomina com as mesmas palavras, mas há uma palavra que nunca pode soar em nossos ouvidos com referência a nós mesmos. Essa palavra deve brotar da nossa própria interioridade, como nome daquilo que nós mesmos significamos. Ela se expressa no pequeno nome eu. Reflitam uma vez essa palavrinha. Eu. Pode lhe soar ao ouvido vindo de fora, quando ela significa vocês mesmos. Se vocês querem chamar a si mesmos de eu, então esse eu deve soar a partir de vocês mesmos e ser um nome para o seu ser mais íntimo. Por isso, as grandes religiões e cosmovisões viram sempre essa palavra o nome inefável daquilo que não pode ser designado de fora.
com a designação eu. Estamos diante daquele ser mais íntimo do homem, que podemos denominar o membro divino do ser humano. Com isso, não fazemos do homem um Deus. Do mesmo modo que, tirando uma gota do mar, não a tornamos um mar, ao dizer que ela é da mesma substância que todo o mar. Então, tornamos o eu um Deus quando dissemos que ele tem a mesma substância e a mesma natureza do elemento divino que pulsa e entretece o mundo. Por meio da sua própria essência, o homem está sujeito àquele fenômeno que a ciência do espírito trata como sério e real no pleno sentido da palavra. Esse fenômeno fascina as pessoas hoje em dia e é considerado com franqueza e sinceridade pela ciência do espírito. Trata-se de um fato da vida que designamos com a palavra evolução. Quão fascinante é o efeito dessa palavra nas pessoas modernas. Ela remete a seres inferiores que se desenvolveram gradualmente em níveis superiores. Ela provoca fascínio quando é dito que o próprio ser humano se desenvolveu de formas inferiores da existência até seu nível atual. Acima de tudo, a ciência do espírito considera seriamente a palavra evolução. Ela chama atenção para o fato de que o homem, enquanto ser autoconsciente, um ser com uma atividade interna que brota de seu centro, deve compreender a evolução, não meramente o fato de olhar o mundo lá fora e dizer: lá, o ser imperfeito se desenvolve em um ser mais perfeito. Mas porque ele é um ser ativo e, por isso, ele mesmo tem de realizar a sua própria evolução. Não podemos permanecer com o conceito de evolução diante do que já surgiu, mas devemos ter clareza de que o próprio ser humano precisa evoluir. Ele tem de se conduzir para além da evolução que já alcançou. Deve sempre desenvolver novas forças a fim de que se torne cada vez mais perfeito. A ciência do espírito chega ao conceito apropriado de evolução em relação à essência humana, quando busca defender hoje uma frase formulada há pouco tempo em uma esfera superior. Muitas pessoas não estão conscientes de que, no começo do século XVII, não só os leigos, mas também os eruditos, acreditavam que os animais inferiores se desenvolviam simplesmente a partir da lama do rio. Isso se baseia em uma observação equivocada. Foi um grande pesquisador da natureza, Francesco Redi, quem primeiramente, no século XVII, defendeu a frase: um ser vivo só pode vir de outro ser vivo.
Bem entendida. Oi? Não. Bem entendida, com todas as restrições, essa frase é citada aqui como ela é compreendida hoje. Naturalmente, ninguém acreditará hoje que qualquer animal inferior, digamos uma minhoca, poderia surgir a partir da lama de um rio. Se uma minhoca surge, então lá deve haver um germe de minhoca. Contudo, Francesco Redi, Bruno Redi, Francesco Redi, só pôde escapar com muito esforço do destino de Giordano Bruno, pois ele havia se tornado um grande herege por causa dessa frase. Hoje, não é mais comum que alguém seja tratado como herege, como naquela época, ou mesmo menos em todas as regiões da Terra, a situação se modernizou. Ao menos em todas as regiões da Terra, a situação se modernizou. É considerado como visionário, como sonhador, quando não como algo ainda pior, quem momentaneamente contradiz a crença daqueles que pensam, em sua presunção, ter atingido o ápice de toda a cosmovisão. Essa é a forma atual de inquisição na nossa região. Veja aqui o que a ciência do espírito afirma em relação aos fenômenos de esferas superiores é bem semelhante ao que Francesco Redi assevera em relação a âmbitos inferiores. Assim como ele defendeu a frase, um ser vivo só pode vir de outro ser vivo, também a ciência do espírito defende outra frase. A alma e o espírito só podem surgir a partir da alma e do espírito. A lei da reencarnação, ridicularizada com tanta frequência hoje em dia como produto de uma fantasia doida, é, de fato, uma consequência dessa sentença. Atualmente, quando as pessoas veem a alma e o espírito se desenvolvendo a partir da corporalidade, desde o dia do nascimento, quando elas veem surgir a cada vez mais traços faciais mais definidos, a partir de uma fisionomia que era indiferenciada, quando elas veem como os movimentos se tornam cada vez mais individualizados e como brotam as capacidades, inúmeras pessoas acreditam que tudo isso é dado pela herança do pai e da mãe, dos avós, ou seja, pela sucessão física dos antepassados. Essa é uma observação imprecisa, como a que acredita no surgimento da minhoca de outros seres vivos inferiores a partir da lama. A observação sensorial atual é incapaz de retroceder ao anímico espiritual, a partir do qual se desenvolveu o que hoje está diante de nós como anímico espiritual. Por esse motivo, torna-se
que se reduz às leis da hereditariedade física como algo que surge substrato obscuro do físico. Na ciência do espírito, nós olhamos de volta para vidas terrenas anteriores, nas quais o homem tinha a disposição para as capacidades que se manifestam agora nesta encarnação. E nós consideramos a vida atual entre o nascimento e a morte como uma causa nova para uma vida terrena futura. Alma e espírito surgem somente a partir da alma e do espírito. Não está longe o tempo em que essa frase se tornará uma verdade tão óbvia como se tornou desde o século XVII a frase de Francisco Redi: um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. A frase de Francisco Redi tem interesse restrito, porém a frase que a ciência do espírito defende interessa para todos os seres humanos. O anímico espiritual evolui do anímico espiritual. O homem não vive apenas uma vez, mas em vidas terrenas sucessivas, cada vida cada vida é feito de vidas terrenas anteriores e ponto de partida de inúmeras vidas subsequentes. Toda confiança na vida, toda segurança em nosso trabalho e a solução de tudo o que nos defronta como enigma se apoiam nesse conhecimento. O homem sorverá cada vez mais força a partir desse conhecimento para toda a existência, confiança e esperança em relação ao que deve atuar no futuro. Por isso, essas frases interessam a todas as pessoas. Talvez aqui possamos fazer uma pausa. Tem alguma pergunta, alguma observação no que foi dito? Inclusive, parece que a gente considera como desenvolvimento até o momento que a gente fica com o corpo físico, etérico, astral e alma da sensação, alma do intelecto. Depois é a evolução, né? Na realidade, o que ele fala aqui, ele chama essa atenção, né? É que o nosso modo de pensar materialista, ele só vê aquilo que é palpável, e a herança, então, a hereditariedade, como é um fato, e isso nos traz uma ideia de que tudo evolui a partir da hereditariedade, né? Que o ser humano ele é o produto da hereditariedade. E ele faz essa comparação, né, com esse Francisco Redi no século XVII, que teve essa coragem, né? Ele até cita, ele escapou, né, do que o Giordano Bruno, que foi, não sobreviveu à Inquisição, mas ele dizia que o vivo só pode vir do vivo. E o que o Steiner nos traz através da ciência do espírito é que isso é uma realidade, mas existe uma realidade mais ampla, é que alma e espírito não são provenientes desta vida material, né? E isso que ele traz bem objetivamente. E a evolução vai passando, né? Como você falou, você tem o corpo físico, você tem o corpo etérico, você tem o corpo astral, que foi muito interessante, que ele chamou a atenção no texto, né? O corpo astral, ele é a base, ele é o portador do anímico, ele não é necessariamente o anímico. Então, essa constituição do homem, que depois a ela se associa à individualidade, que é aquela que nós falamos a palavra eu, né, que só pode ser dita pela própria pessoa, é o mais íntimo, né, da pessoa, não pode ser denominado de fora. E isso tudo, ele na realidade, ele não tem a sua origem na Terra.
naquilo que você vê na natureza. Isso vem de uma vida anterior. E isso naturalmente gera a necessidade, né, desse conceito do karma, né, de reencarnação. E a evolução se dá através de todo esse processo. Não está restrito a uma vida, aquilo que nós observamos na natureza, né, quando nasce um ser vivo, depois ele morre, mas ele é muito mais amplo. E no texto anterior, né, não no texto anterior, quando vocês leram na semana anterior, essa, tem essas palavras do Goethe que são muito interessantes, né, que está na página 127, quando ele fala: misteriosamente na luz do dia, o véu da natureza não pode ser retirado. E o que ela não quer que ao teu espírito revelar, tu não podes com ferramentas lhe arrancar. Então é bem forte essa frase, porque na nossa visão materialista, ela usa tudo através de instrumentos. É o microscópio, é o telescópio, é o dissecar, mas isso não tira o véu da verdadeira natureza, né? Daquilo que é mais forte ainda. Nada disso está errado, né? Faz parte da evolução do homem usar os instrumentos, as ferramentas. Mas a percepção de tudo que ele está falando agora, de que a alma e o espírito só podem ser revelados novamente a partir de uma alma e de um espírito precedente, isso você não consegue ver com o instrumento, né? Isso só pode ser visto a partir de um caminho. O instrumento é o próprio indivíduo fazendo um trabalho interior. Era isso a sua questão, Lina? Agora, lê essa parte que ele fala que a confiança e a esperança em relação ao que deve atuar no futuro, que faz Sim, com que a gente, haja o que houver e em qualquer tempo ou idade, a gente batalhe e continue fazendo coisas, aprendendo coisas, né? A Gudrun mesmo ficou, acho que até o final da vida dela escrevendo, sim. né? Atuando, né? Contribuindo realmente. É. Não fica assim, aquela coisa, aposenta e fica esperando a morte chegar. Não, a pessoa fica construindo algo em si ou no mundo com, com uma confiança, uma esperança, né? Sim. Eu acho que esse conceito ajuda muito Uhum. nessa jornada que a gente caminha aí, né? E Os você altos e citou a baixos. Gudrun, e o próprio Daniel, que era o marido da Gudrun, né? Até o final da vida, ele. Esse livro que nós estamos lendo é o primeiro de 4 livros que o Daniel escreveu. E o último, inclusive, foi um pouco antes dele, foi publicado um pouco antes dele falecer, né? Ele estava pronto um pouco antes dele falecer. Então é isso que você fala, né? É continuar atuando como seres humanos, reconhecendo outros seres humanos e buscando ampliar o conceito humano, além daquilo que, como realidade, permeia a maioria das pessoas. A realidade física nunca é questionada. Só que o que se propõe é que se amplie essa visão, né? Desse aspecto. Acho que podemos continuar, né? Tudo bem? Agora, o que é que possui sua origem em vidas anteriores, que trabalha de existência em existência, que atravessa todas as vidas terrenas? Vou repetir a pergunta. Agora, o que é que possui sua origem em vidas anteriores, que trabalha de existência em existência, que atravessa todas as vidas terrenas? Esse é o eu humano, designado em nossa linguagem com aquela palavra que não é proferida por um ser alheio. O eu do ser humano passa de vida em vida. Assim realiza a evolução. Acontece essa evolução? Pelo fato de os 3 membros inferiores da entidade humana serem elaborados pelo eu, temos o corpo astral,
o portador de vontade e sofrimento, de alegria e dor, de impulsos, desejos e paixões. Observemos uma pessoa que está em um nível inferior, cujo eu trabalhou pouco, ainda na purificação do corpo astral. Seu eu é escravo de impulsos, desejos e paixões. Comparemos com outra pessoa com um eu diferente, mais elevado, que já trabalhou no corpo astral, que transformou os impulsos, desejos e paixões inferiores em ideias morais, ideais morais, em julgamentos éticos. Então, temos, em primeiro lugar, a imagem inicial do trabalho do eu no corpo astral da pessoa. Assim, vemos o eu trabalhando de dentro para fora nos envoltórios do ser humano. Primeiramente, no envoltório astral, no envoltório da consciência. Portanto, podemos diferenciar em cada pessoa que está diante de nós o que lhe foi dado na vida, por assim dizer, sem seu trabalho, ou seja, aquela parte do corpo astral na qual o eu ainda não trabalhou, aquela parte que o eu já modificou conscientemente, aquela parte do corpo astral que o eu já transformou, designamos como personalidade espiritual ou humanas. Então, o eu pode ser. Nina, é melhor ler aqui embaixo que Ah, tem uma tá. nota. Anota, né? Uhum. Bom, tem uma sopa de letrinha, é comumente traduzido para o português na literatura antroposófica como personalidade espiritual ou identidade espiritual. Selbst é o si mesmo, a individualidade humana. Uma alternativa à tradução seria também si mesmo espiritual. Tá? Então, acho que até é interessante a gente colocar de novo começar lá atrás, né? Aquela parte do corpo astral que o eu já transformou, né? A gente transforma o corpo astral, designamos como personalidade espiritual ou humanas. Talvez seja interessante explicar manas, né? Que eu não sei se todos. Esse é um termo hindu, né? Vem de origem do Oriente. Mas isso que é chamado de manas também pode ser considerado como uma personalidade espiritual, ou como ele traduziu aqui, identidade espiritual, si mesmo espiritual, que é o primeiro membro, aqueles membros que nós falamos que constituem o ser humano, né? Além do corpo físico visível, corpo etérico, corpo astral, o eu trabalhando sobre o corpo astral e que depois também vai trabalhar sobre o corpo etérico e sobre o corpo físico, gera o que ele chama de evolução. Evolução é além daquilo que é dado, que nós vemos no mundo físico, para o ser humano, né? O ser humano ele vai sempre buscando um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, no caso do corpo astral, que é o nosso é a sede das nossas desejos, paixões, se o eu não faz esse trabalho, esse vai muito para o lado do ego egoísta, né? Que é através de paixões, impulsos. E o eu trabalhando sobre o corpo astral, então ele gera essa outra instância que seria o personalidade espiritual, o si mesmo espiritual, ou, como era numa designação antiga, manas. É o mesmo nome, né? Então é a mesma coisa.
Então, o eu pode se tornar cada vez mais forte e transformar também o corpo etérico ou vital. Aquilo que o eu transformou no corpo etérico ou vital, nós designamos como espírito vital. E quando o eu se torna ainda cada vez mais forte, até que obtenha força para atuar transformadoramente dentro do corpo físico, então designamos a parte transformada do corpo físico, que não pode ser vista com olhos comuns, porque é suprassensível, como o próprio homem-espírito. Assim, vemos como a evolução acontece. Os membros externos do homem, que se conservam sem sua interferência, são transformados pelo eu. Até agora, falamos sobre a modificação consciente do corpo astral. Mas antes do eu se tornar capaz de trabalhar conscientemente, ele já trabalhava desde um tempo remoto de modo inconsciente. Ou dito melhor, subconscientemente, em seus 3 membros externos, e principalmente no corpo astral, no portador da vontade e sofrimento, de alegria e dor, de impulsos, desejos e paixões. E a parte do corpo astral que o eu remodelou inconscientemente, que carregamos em nós, portanto, ainda hoje como corpo astral transformado, designamos como o primeiro membro anímico do homem, como alma da sensação. Assim, o eu vive na interioridade do homem e criou a alma da sensação no corpo astral antes de ter ido tão longe na consciência e antes de poder modificar seus impulsos, desejos e assim por diante. No corpo etérico ou vital, o eu criou, sem que pudesse trabalhar conscientemente, em um estado pré-consciente, o que nós designamos como alma da razão e da índole. Novamente, o eu ainda criou no corpo físico o órgão de um membro interno da alma que designamos como alma da consciência. Então, devemos diferenciar esses 3 membros da alma do homem, dentro dos quais o eu atua. Nós temos a alma da sensação, a alma da razão e da índole e a alma da consciência. Para a ciência do espírito, a alma humana não é algo vago ou nebuloso, mas é um membro interno da essência humana, constituído de alma da sensação, alma da razão e da índole e alma da consciência. Porque todas essas observações dizem respeito aos 3 membros da alma e ao trabalho do eu dentro deles. Queremos agora mostrar como podemos formar uma ideia do que são esses 3 membros anímicos e de como eles se apresentam a nós. O pesquisador do espírito os conhece por meio de uma visão direta, mas podemos formar uma ideia do que eles são por meio da razão. Por exemplo,
Suponhamos que temos uma rosa à nossa frente. Nós a percebemos. Enquanto a percebemos, recebemos de fora uma impressão. Denominamos isso a percepção da rosa. Agora, no momento em que desviamos o olhar da rosa, conservamos uma imagem interna dela. Daí permanece algo que podemos carregar conosco, a imagem da rosa. Temos de diferenciar estes dois momentos. O momento em que defrontamos a rosa e o momento no qual, sem que a rosa esteja diante de nós, podemos carregar em nós a imagem dela na representação, como posse interna da alma. É necessário salientar isso porque a filosofia do século XIX provocou esse assunto as ideias mais inacreditáveis. Precisamos apenas lembrar da filosofia de Schopenhauer, cuja primeira frase é: o mundo é minha representação. Precisamos apenas formar uma ideia clara do que é percepção e do que é representação. A representação é diferente da percepção. A pessoa que reflete sobre isso compreende quando ela tem a representação de um aço que é bem quente em não sei quantos graus Celsius. Esse se diferencia do aço, da percepção, quando deixamos que ele nos seja dado apenas na representação. No nosso caso, o aço da percepção queima. O aço representado não queima, mesmo quando ele é representado mais quente ainda. Para a percepção, nós devemos entrar em correspondência com o mundo externo. A representação é uma propriedade da alma. Podemos demarcar exatamente a fronteira entre o que vivemos internamente e o mundo externo. No momento em que começamos a vivenciar algo internamente, lá começa o que denominamos alma da sensação em relação ao que é corpo da sensação, o qual nos transmite a percepção, por exemplo, que torna possível sentirmos a cor da rosa. Na alma da sensação, tanto, encontram-se as representações, mas também se encontra tudo aquilo que podemos denominar nossas simpatias e antipatias, nossos sentimentos e nossas sensações que vivenciamos em relação às coisas. Quando falamos que a rosa é bela, essa vivência interna é uma propriedade da alma da sensação. Quem não quer diferenciar entre percepção e representação, ou seja, a posse interna da representação enraizada na alma da sensação, deveria lembrar de que um aço realmente quente queima, mas que um aço representado, não. Quando eu disse isso em outra ocasião, alguém replicou: pois bem, uma pessoa queria exercer de modo bem vivaz uma espécie de autossugestão, ou, por exemplo, apenas pensar em uma limonada e já sentir seu sabor. Então, não podemos diferenciar muito bem a vivência interna do mundo externo.
externo? Eu lhe respondi, sem dúvida. Alguém chega ao ponto de, talvez, vislumbrar o sabor da limonada sem a limonada externa. Mas se a limonada representada sacia também a sede, essa é uma outra questão. Só poderemos especificar o limite entre o que realmente é externo e o que é vivenciado internamente. Já podemos exemplificar e especificar o limite entre o que é realmente externo e o que é vivenciado internamente. Exatamente onde a vivência interna começa, lá está o início da alma da sensação em relação ao corpo da sensação. Nós denominamos alma da razão e da índole aquele membro superior produzido pelo trabalho do eu no corpo etérico. Na palestra sobre a missão da verdade, falaremos sobre essa alma da razão e da índole. Hoje, tenho de falar especialmente sobre a alma da sensação. Por meio da alma da razão e da índole, o homem não vivencia só o mundo externo, só o que o mundo externo lhe estimulou, mas vivencia em si, por meio desse mundo, continuidade que ele mesmo dá ao estímulo externo, por assim dizer, em seu interior. Quando nós não permanecemos apenas nas percepções externas e as deixamos surgir novamente em nossa alma da sensação, mas aquilo refletimos sobre elas e nos entregamos a elas na continuidade da vivência, então elas se tornam pensamentos, julgamentos, conteúdos integrais de nossa mente. O que nós experimentamos internamente pelo fato de nossa alma continuar vivendo, em nossa alma continuar vivendo os estímulos do mundo, denominamos alma da razão e da índole. Então, temos o terceiro membro pelo fato de eu criar no corpo físico os órgãos que lhes possibilitam sair de si e conectar novamente seus julgamentos, conceitos, ideias na mente com o mundo externo. Quando eu desenvolvo na alma esse terceiro membro, então o denominamos alma da consciência, porque a alma não tem meras vivências devido aos estímulos que vêm de fora, ou porque ela transforma em conhecimento sobre o mundo externo aquilo que vivenciou internamente. Quando damos forma aos sentimentos que vivenciamos, de tal modo que eles nos esclarecem a respeito do conteúdo do mundo. Então, o conteúdo do nosso pensamento, do nosso julgamento, de nossa mente, se torna conhecimento externo. Por meio da alma da consciência, nós penetramos nos segredos do mundo externo e somos seres humanos imbuídos de conhecimento e sabedoria. E aqui, Nina, a gente pode parar um pouco, né? Que ele falou dos três instâncias da alma que representam esse trabalho, né? Do eu sobre o corpo astral, corpo etérico e corpo físico. Embora ele esteja dando mais atenção à alma da sensação aqui, mas podemos até parar para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, e talvez até parar hoje aqui, porque depois ele vai continuar o trabalho e são parágrafos maiores, né? Mas vamos ver assim, tem alguma colocação? O que que vocês gostariam de comentar sobre isso?
Fica claro a diferença Acho que desses seria três almas? interessante. Acho que seria interessante um resuminho, assim, né? Há uma sensação, tá atuando no corpo astral, né? É o eu trabalhando no corpo astral, No corpo astral. A, a alma da razão e da índole o eu seria, trabalhando no corpo etérico, né? e o da consciência no corpo físico. Exato. Então, quando ele fala, ele dá bem essa expressão, né? Quando o nosso corpo astral é o corpo que é a base dos sentimentos, das paixões, das sensações, e que em outro livro, na Teosofia, no livro da Teosofia, ele chama também de corpo das sensações, um corpo de sensação, né? E aí eu preciso tocar na placa de aço quente para sentir o calor, né? Sentir a queimadura. Quando eu interiorizo essa percepção de forma que eu não preciso tocar na placa quente para saber que ela queima, eu então interiorizei esse conhecimento, né? Essa sensação, ela está interiorizada. Isso é importante no desenvolvimento evolutivo, porque o corpo astral, os animais têm corpo físico, corpo etérico e corpo astral. E, como corpo astral, ele é portador da alma. Então, tanto que nós falamos que os animais são seres animados, né? Vem de anima, né? Do latim. Mas esse trabalho mais interno, de poder realmente ah, desenvolver não apenas uma percepção do mundo internamente, mas poder elaborá-lo, isso é uma coisa que só o ser humano pode fazer. E ele o faz trabalhando nessas instâncias. Então, quando nós temos a alma da sensação, eu tenho internamente essa percepção daquilo que é real, e que na biografia, essa alma da sensação se expressa por uma grande fusão com o mundo. Eu quero conhecer mais o mundo. Isso acontece muito claramente, né, prioritariamente, quando nós vemos no período de 21 a 28 anos, né, que nós vamos muito para a vida, precisamos experimentar, não como a criança experimenta pegando e levando na boca, mas agora nós experimentamos no mundo mais interno. Agora, nós não só pensamos as coisas, nós não só apenas sentimos, mas nós começamos a pensar sobre isso, criar conceitos. Então, eu preciso me afastar na biografia, dos 28 ao 35, desse mundo que eu estou vivendo em bastante fusão, até confusão. E isso nos leva a uma percepção interna, que é o trabalho do nosso eu sobre o corpo etérico, né? Isso poderia parecer um pouco estranho, mas na realidade o corpo etérico é aquele que, quando termina o desenvolvimento físico, não termina, mas encaminha bastante o desenvolvimento físico até os 7 anos, ele se põe a serviço do corpo astral e da alma, ou seja, através da memória, que é uma característica do corpo etérico, e também a metamorfose dessas forças de crescimento em forças do pensar, agora o ser humano pode aprender, né? É quando, na pedagogia Waldorf, no segundo setênio, é quando a criança deveria realmente se dedicar a exercícios de memória e o aprendizado, não antes, né? Porque antes o corpo etérico está ainda trabalhando no corpo físico. E aí, a transformação de todo esse processo, tocado mais profundamente pelo eu, ainda de forma subconsciente, gera essa alma da razão e da índole, que é quando nós começamos a criar conceitos sobre aquilo que existe no mundo. Então, aquilo que foi percebido como sentimento, pela alma da sensação, agora tem um passo a mais, que é a percepção, a compreensão, através de conceitos do que está lá fora. Mas agora, quando o eu ainda tem força suficiente para trabalhar sobre o corpo físico, embora ainda de forma subconsciente, ele fala isso aqui objetivamente, né? Então, nós começamos a entrar na essência das coisas. E entrar na essência das coisas é um papel da alma da consciência. Primeiro entrando na essência de si, depois entrando na essência do mundo.
Então, toda isso é o que ele chama, né, lá atrás, parece até uma frase solta, mas a noção de evolução, verdadeiramente, é isso, né? É a possibilidade do eu trabalhar sobre aquilo que lhe é dado, né, sobre como ser humano, um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral. E ele vai trabalhar ainda como um presente do mundo espiritual. O eu está trabalhando isso de uma forma ainda subconsciente. Mais tarde, o eu vai poder trabalhar isso de uma forma plenamente consciente. E aí ele vai gerar aquilo que foi dito lá, o, a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito. Mas isso é uma segunda etapa da evolução, né? Mas essa primeira etapa nós já vivenciamos. Tudo isso nós temos germes na nossa biografia. Nós fazemos isso. Mas o que ele chama a atenção é que essa evolução ela vai se tornando cada vez mais consciente através da atuação do eu. Então, como você falou, Marta, só para a gente sintetizar, né, ou consolidar, na realidade, tudo que foi dito aqui, então nós temos a instância do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral, a instância do eu, que é aquilo que é a nossa essência máxima, e essa instância, à medida que a vida vai evoluindo, faz com que essa instância, trabalhando sobre o corpo astral, gera a alma da sensação, a interiorização do sentimento, gera a alma da razão e da índole, a capacidade de criar conceitos sobre aquilo que é vivenciado, e a alma da consciência, que é o trabalho do eu sobre o corpo físico, que é a capacidade de entender mais profundamente a essência de si e do mundo. Então, isso são por isso que ele chama metamorfoses da vida anímica, né? Então, como nós falamos, o corpo astral como a base do anímico, isso o animal tem, mas o ser humano faz metamorfoses no sentido de aprofundar essas vivências. O que eu acho interessante é que durante o nosso desenvolvimento, durante essa nossa vida, né, Uhum. a direção é evolução do corpo físico, né, o etérico, depois o astral e depois o eu. E, e na questão dessa alma, o da consciência, que é o físico, que na vida terrena é o primeiro que se forma, né, que é o físico, Uhum. no desenvolvimento da alma é no sentido inverso, né? Porque É. primeiro você Então, vai. é interessante a sua observação, é uma polaridade, né? Mas se É, você imaginar aqui, quando nós pensamos naquele candelabro hebreu, né? O menorá, aham, você tem três velas, né? Digamos assim, colocando que o candelabro tem as velas, né? E um quarto ponto e depois mais três, aham, né? Então, o eu é esse ponto de inversão. Então, você poderia imaginar a primeira vela, corpo astral, corpo etérico, desculpa, corpo físico, corpo etérico, corpo astral. Aí vem a vela do meio, que é o eu. E se você lembra como é o calendário, o menorá, né? Você tem as relações é, que são o primeiro que é trabalhado é o último, que é o corpo astral. Então vai aparecer como aqui a alma da sensação. E assim o etérico, a alma da razão e da índole, e o corpo astral, e o eu, desculpa, o corpo físico como a alma da consciência. Então, esse ponto de evolução parte, quando nós olhamos essa imagem, né, do candelabro, como sendo realmente uma evolução sobre os corpos, e nessa sequência, como você observou muito bem, é na sequência inversa, né? até porque se não fosse dessa maneira inversa, a criança, por exemplo, não poderia ter nada de alma da consciência, né? Uhum, sim. Uhum, isso é verdade, é. E na biografia, nós trabalhamos com essa imagem do desenvolvimento prioritário. Quer dizer, nós temos tudo isso. Só que até os 21 anos, nós estamos trabalhando primeiramente nessa estrutura, não só o corpo, que é o que aparece, né? Então, o desenvolvimento físico atinge o seu ápice
aproximadamente em torno dos 21 anos, né? Depois o crescimento é muito pequeno, mas nós temos a alma dentro de nós, temos. Só que o desenvolvimento prioritário é primeiro para desenvolver esses três membros, corpo físico, corpo etérico e corpo astral, e a partir dos 21, quando nasce, né, verdadeiramente o eu, quando ele toma posse disso tudo, então ele começa a trabalhar sobre todas as outras instâncias, né? E esse é bem, repetindo o que ele fala aqui, como parece uma frase solta, o que é a evolução? A evolução é você sair além, né? Você ir além daquilo que lhe é dado, sempre aperfeiçoando, né? Obrigada. Muito bem, 9h30, né? Podemos hoje encerrar o nosso estudo. Não sei se tem mais alguém que tem alguma pergunta, senão a gente encerra aqui. E no próximo sábado damos continuidade, né? Daremos continuidade. Onde ele provavelmente, aqui que eu me lembro, ele vai então falar do que educa cada uma dessas almas. O que na nossa vida humana, as forças que educam essa transformação, né? Quer dizer, educam a alma criada. A transformação existe. Agora, o que pode educar essa transformação no sentido do desenvolvimento? Não percam, né? Como dizia no Suadez, não percam o próximo Cenas dos próximos capítulos. capítulo. Exatamente. Muito bem. Obrigado pela participação de vocês. Um bom fim de semana e uma boa semana. Obrigado. Até o próximo Bom final de sábado. Tchau, semana. gente. Obrigada. Bom final